Irmãos, eu gostaria de convidar você para que nós lêssemos um texto da palavra do Senhor que está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Leremos a partir do primeiro versículo. Faremos a leitura até o versículo 5. 2 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 5. A palavra do Senhor nos diz assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Amém? Quero convidar você para que feche os teus olhos, abra o teu coração. Deus deseja falar com você através desta história. Senhor, nós suplicamos que as janelas dos céus se abram sobre nós nesse momento. Há no nosso coração uma necessidade, uma carência e uma sede, que somente o trono do Senhor pode corresponder. Eu quero pedir, Senhor, perdão a Ti por meus pecados. Sei também que os meus irmãos se dobram diante do Senhor agora em arrependimento. Que toda a fumaça, que toda a neblina que possa estar diante dos nossos olhos, obstruindo a nossa visão espiritual, possa se dissipar. Oramos pelo poder de Jesus, pelo sangue de Jesus que nos justifica. Fazemos valer agora a Tua palavra que nos diz que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é capaz de nos perdoar e nos purificar. Que ela se confirme em cada coração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Houve um tempo em que o povo de Deus clamou por um rei. O povo não se conformou com o governo de Deus. Mediante a vontade do povo, então Deus consentiu. E através de Samuel, o sistema de governo do povo de Israel foi alterado. Antes era um sistema de governo tribal. O povo era governado por pequenas tribos. E depois que Deus consentiu e ofertou ao povo essa possibilidade, então se tornou de tribal para monárquico. Um governo monárquico é governado absolutamente, estritamente por um homem. Esse homem é o rei. O primeiro rei de Israel, depois que Deus permitiu que o povo tivesse esse tipo de governo, foi Saul. E logo depois de Saul, conhecemos a história, Davi. No ideário, na ideia da monarquia, está o princípio da continuidade do reino a partir da genealogia, da construção feita por meio dos filhos, dos netos, e assim vai, até as futuras gerações. A ideia que as futuras gerações deveriam compartilhar o reino. O reino monárquico, o rei, ele tinha a função de preparar os futuros reis para que houvesse uma continuidade, para que a família real pudesse ter uma continuação de um governo monárquico, sólido.
a tendência era o rei preparar o filho, e depois o filho preparar o filho, e o filho preparar o filho, e assim ir de forma continuada. Saul, o primeiro rei, teve oito filhos. Dentre esses filhos, um deles se destacava, que era Jônatan. Jônatan, filho de Saul, Saul, primeiro rei de Israel, se destacou por sua valentia, por sua capacidade de guerrear e de construir uma função militar sólida. A história nos conta que Saul morreu diante de uma batalha. E juntamente com Saul estava o seu filho Jônatan. Nessa batalha houve praticamente uma tragédia, porque muitos do exército de Israel morreram, o rei morreu, os filhos do rei morreram. Se você acompanhar, irmãos, eu estou com esse aparelho aqui, que para mim parece uma máquina de usina de cana-de-açúcar, Marcos. É uma complexidade. Pode ser que não dê certo. Ou pode ser que dê. Vamos acompanhar comigo no primeiro livro de Samuel. Talvez vai ser mais rápido você encontrar aí. Aqui, irmãos, está aqui o texto. 1 Samuel, capítulo 31, versículo 6. O texto vai nos dizer: assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Foi então uma guerra que massacrou toda a estrutura militar de Israel. Após a morte de Saul, o trono de Israel foi assumido por Davi, o menor da casa de Jessé. Você lembram de Davi? O mais improvável. Então assume o reino de Israel. Começa então o maior reinado que Israel teve em toda a história. Antes da guerra acabar com Saul, o primeiro rei, com a família de Saul e com grande parte do exército, Davi, o segundo rei, nutria uma forte amizade com Jonatas, filho de Saul, que morrera com Saul na guerra. Se nós acompanharmos o texto, nós aprendemos que Jonas e Davi, isso está em 1 Samuel 18:3, fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Então, nós aprendemos que Davi e Jonatas tinham uma forte ligação afetiva, uma amizade íntegra. Era uma relação em comum, de muita confidencialidade, de muito respeito. Sabe aquele amigo que está sempre disposto? Você tem um amigo assim? Aquele amigo que, na hora que você precisa, ele sempre está disponível. Você manda uma mensagem, imediatamente ele responde a mensagem, dizendo: olha, estou disponível. Você liga, ele está sempre pronto. Se você tiver a surpresa de ter o pneu furado de madrugada, por alguma eventualidade, você pode ligar para ele que ele vai estar disponível. Jonatas tinha esse grau de amizade. No versículo que nós lemos, nós aprendemos claramente isso. No entanto, o texto que nós lemos de 2 Samuel 9 nos diz que depois da morte de Saul, primeiro rei de Israel, e da morte de Jonatas, Davi, como rei, resolveu então encontrar alguém da família de Saul. Porque foi muito triste, irmãos, uma tragédia. Era incomum um rei morrer dessa forma. Davi, quando estava com o reino em suas mãos, o exército estava forte, então ele resolve então encontrar alguém da família de Saul. E para isso ele manda uma mensagem para a região da onde Saul vivera toda a sua vida. Então o rei descobre e chama um ex-mordomo de Saul, um tal de Ziba. Ziba era aquele que cuidava da casa de Saul, servia Jonatas, servia toda a família real na época em que Saul governava. E Ziba então se aproxima
de Davi, isso é o texto que nós lemos. E diz a Davi, Davi, ainda há um filho de Jonas. Você pode acompanhar comigo no versículo 3 do nosso capítulo. Ainda há um filho de Jonatas, aleijados dos pés, ou aleijado dos pés. Davi não pôde fazer outra coisa, a não ser chamar esse filho de Saul, e trazê-lo para próximo de si. Aí entra propriamente o momento da história em que nós queremos abordar alguns princípios, alguns valores para a nossa reflexão de hoje. Essa introdução histórica foi apenas para conceituarmos ou contextualizarmos o período em que o nosso personagem principal viveu, que é o Mefibosete, ou Mefibosete, depende da expressão. Dentro de uma gramática do português, nós entendemos que seria Mefibosete, uma vez que o S está no meio de duas vogais, mas a maioria fala Mefibosete. Nós vamos ficar com Mefibosete, tá, irmãos? Tem apoio? Tem apoio e aprovação. Entra então a história do Mefibosete. Depois que Davi encontra o Mefibosete, que era filho de Jonatas, que era filho de Saul, nós começamos a encontrar uma das histórias mais lindas da Bíblia. Mefibosete era para ser um importante homem de Israel. Ele era neto do rei Saul. Saul foi o precursor, o primeiro rei de Israel. Sabemos que tem coisas que nós não esquecemos quando vem em primeiro. A primeira bicicleta você nunca se esquece. O primeiro carro você nunca se esquece. Você que é homem, você se lembra do seu primeiro carro? Talvez do quarto você não vai se lembrar, mas do primeiro você não se esquece. Não é verdade? Você, irmã, se lembra da primeira cortina que você colocou na sua casa depois que você se casou? A primeira cortina você não se esquece. A quinta você se esquece, mas a primeira não. A verdade é que o rei de Israel, o primeiro grande rei de Israel foi Saul. Mefibosete era neto de Saul. Era para ter uma longa vida no palácio. No entanto, quando nós olhamos para a vida de Mefibosete, nós vemos alguém deformado, ferido e incapaz de se apropriar da vida que ele tinha como direito. Acompanhe comigo a leitura bíblica de 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Diz assim o texto. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia que Jezreel, Saul e seus filhos haviam morrido. Sua ama, ou sua empregada, o apanhou e fugiu. Mas, na pressa, ela o deixou cair. E ele ficou manco aos 5 anos de idade. Quando Mefibosete tinha apenas 5 anos de vida, aconteceu esse fatídico acidente. Depois que a empregada ou a babá de Mefibosete, quando tinha apenas 5 anos, descobriu que o exército de Israel estava sendo exterminado, que o rei já estava morto, que os filhos do rei já estavam mortos. Então essa mulher, correndo, pega o Mefibosete, o netinho do rei Saul, e corre para fugir, e nesse movimento ela deixa a criança cair, e o texto diz que Mefibosete cai, e a partir dali ele fica coxo para o resto da sua vida, das 2 pernas. Logo depois desse acidente, Davi então assume o reino, e Mefibosete vai para um lugar chamado Lodebar. Depois de muitos anos,
Tanto que Mefibosete já tinha filhos. Davi, então, através de Ziba, encontra o Mefibosete naquele lugar mórbido, sem expressão, no caos. Irmãos, vocês estão comigo? Esse fundo histórico é importante para que tenhamos uma compreensão a partir da história. Amados irmãos, a dura realidade é que eu e você temos a possibilidade de vivermos como Mefibosete. Podemos então entender que Mefibosete tinha todas as prerrogativas para ser um grande homem. Ele era neto do primeiro rei de Israel. Ele estava até os seus 5 anos desfrutando do palácio de Israel. Ele comia a comida que o rei comia. Tinha muitos servos, tinha uma babá exclusiva para ele. Tinha todas as condições de ter a melhor cultura, o melhor estudo, a melhor alimentação, se casar com uma grande mulher, ter uma família real sólida, futuramente, quem sabe, assumir o reino. Mefibosete tinha todas as condições de ser um homem próspero, realizado. No entanto, depois que Mefibosete cai, ele foi levado sem o seu consentimento, até porque uma criança de 5 anos não pode decidir nada. Ele foi levado então para Lodebar. E Lodebar ele ficou, ou em Lodebar ele ficou, durante muitos e muitos anos. Até que Davi resolve encontrar alguém da família de Saul e através de Ziba encontra Mefibosete. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, para que apliquemos nosso coração e saiamos daqui a pouco deste lugar com o nosso coração abençoado pela palavra do Senhor. Primeira coisa é que há muitos que trazem marcas profundas no passado ou do passado. Muitos foram vítimas de passados escuros. Às vezes passados injustos. E até hoje sofrem amargamente as consequências. Mefibosete foi vítima de um passado cruel. Mefibosete ficou impossibilitado de lutar por seu país, por sua nação, por sua família. Há muitos de nós que armazenam em seus corações marcas profundas do passado. Quantos estão aqui, por exemplo, entre nós, irmãos, que carregam feridas enormes do tempo em que, entre aspas, corriam no palácio? Quantos ainda vivem com a sombra de uma infância injusta e cruel? Eu queria que você pensasse na tua vida. Quantos que estão aqui entre nós que também caíram no palácio porque não foram bem cuidados? E o tempo passou e as marcas estão nítidas. Talvez você tenha as suas 2 pernas mancas, espiritualmente falando. Talvez você não tenha paz emocional. Como é que está a tua vida emocional? Ou talvez você tenha as suas 2 pernas físicas, mas talvez você não tenha uma boa família. Talvez o passado foi difícil para você. E você não conseguiu ser desenvolvido numa boa família. Talvez você tenha as 2 pernas físicas, mas talvez você não tenha bons amigos. Talvez você tenha as suas 2 pernas físicas, mas talvez você não consiga amar, não consiga perdoar. Quais são as marcas que você traz em sua alma hoje? Meus queridos, Mefibosete não teve uma vida normal. Nas tardes de primavera,
Mefibosete não podia sair para brincar com seus amigos. Ele tinha limitações expressivas. Mefibosete não poderia, por sua condição, subir nas árvores para brincar com seus amigos. Mefibosete não poderia nadar na lagoa da sua cidade, porque ele estava absolutamente limitado em suas ações. Será que você tem limitações tão expressivas que não lhes permite viver uma vida normal? Amados irmãos, talvez não foi culpa sua, talvez o seu passado veio contra você por situações externas. Talvez alguém deixou você cair no passado. Talvez a culpa foi de outro. Mas independente de quem foi a culpa, você que sofreu e você que sofre. Mefibosete teve marcas profundas em sua vida emocional. A sua autoestima era destruída. Estava destruída. Ninguém queria sair com Mefibosete. Dificilmente ele conseguiria encontrar um casamento. Há momentos em que o nosso passado nos traz um amargo fel no nosso presente. Como está o teu passado? Ou como está a tua vida em relação ao teu passado? A pergunta que nós precisamos fazer é se o nosso passado está nos aprisionando. Porque para Mefibosete, o seu passado foi determinante para que ele vivesse num caos. Em segundo, Mefibosete foi levado para Lodebar. Logo depois que Israel foi derrotado pelos filisteus na batalha com Saul e seus filhos, a família de Jonatas fugiu para Lodebar. Lodebar, no hebraico, significa sem pastos. Sem pastos. Sem alimento. Esse lugar era conhecido como um lugar de silêncio. Um lugar de monotonia. Não se havia comunicação em Lodebar. Lodebar era a terra da estagnação. Seus moradores não tinham expectativas de uma vida melhor. Não se pensava no futuro em Lodebar. E depois que as marcas profundas tomaram conta do Mefibosete, ele já estava vivendo num lugar de escravização mesmo. Lodebar não lhe proporcionava nenhum futuro próspero. Não era possível. Há coisas que fogem do nosso controle, meus irmãos. Há marcas que são impressas em nossa alma sem o nosso consentimento. Há traumas que são impostos a nós. Mas nós precisamos saber se de fato é necessário nós vivermos em Lodebar. Mefibosete foi levado para esse lugar e não teve outra escolha a não ser ficar preso à realidade de Lodebar. Essas marcas, essas expressões, esses traumas, eles nos levam automaticamente para a terra de Lodebar. Para uma terra sem alimento, para uma terra sem comunicação, para uma terra sem alegria. Talvez as marcas do seu passado podem estar puxando você para uma cidade sem pasto, sem fruto, com uma terra sem fertilidade. Um lugar sem comunicação, um lugar sem expectativa de melhora. Lodebar não é o lugar para quem foi destinado para viver no palácio. Meus irmãos, eu e você fomos destinados para viver no palácio. E aqui eu não trago uma conotação física.
Até porque Jesus disse que o reino dos céus não se resume ou não se restringe ao aspecto físico. O reino dos céus é muito maior do que isso. Espiritualmente, nós fomos chamados para viver num palácio. O Senhor nos criou à sua imagem para desfrutarmos de uma vida abundante e próspera, numa relação próxima com o próprio rei. Mefibosete era de uma família real. Sua vida era para ser construída no palácio. A sua comida era para ser a melhor. No entanto, Mefibosete foi levado para Lodebar. O problema de Mefibosete é que seu passado se encarregou de levá-lo para Lodebar. Segundo um ponto, então, quando nós deixamos com que as marcas do passado se sobrepõem sobre nós, automaticamente ela nos leva para Lodebar, para uma terra de pobreza, uma terra sem esperança, onde não há comunicação, onde não há alegria. A terceira e última colocação que eu quero fazer para que nós façamos as nossas aplicações é que nós precisamos ir para Jerusalém. Porque Mefibosete foi tirado de Lodebar, a mando do rei Davi, e foi levado para Jerusalém. E pensando sobre isso, Jerusalém em hebraico significa lugar de paz. Olha só que antagonismo, que diferença. Enquanto Lodebar significa um lugar sem alimentação, sem vida, sem pastos, Jerusalém significa um lugar de paz, um lugar de prosperidade, um lugar de descanso, um lugar de vida. Quando Davi manda buscar Mefibosete, a arca de Deus, que representava a presença de Deus, já estudamos sobre isso, estava em Jerusalém. No capítulo 6 de 2 Samuel, nós vemos o relato do retorno da arca para Jerusalém. Então nós entendemos que Jerusalém representava a moradia de Deus. Jerusalém representava um lugar de vida abundante. Jerusalém representava um lugar de sonho. Não se pode conquistar nada em Lodebar, mas em Jerusalém se encontra um lugar próspero e com grandes possibilidades. Tanto que em Jerusalém nós encontramos a plenitude do reino de Israel no comando de Davi. Um governo próspero, um exército próspero, uma cidade próspera, um povo adorador. Amados irmãos, eu não sei como está a tua vida hoje, mas eu gostaria que você colocasse uma lente de aumento no seu passado e tentasse encontrar nele quais são as marcas profundas que estão impressas na sua alma e que às vezes faz com que você viva em Lodebar, apreensivo, com medo. A verdade é que o Senhor Jesus, filho de Davi, deseja transportar você para Jerusalém, para um lugar de paz. Irmão, Jerusalém é um lugar maravilhoso. Deixa eu ver se eu consigo. Consegui. Tem um texto em Apocalipse 21:2 que diz assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Jerusalém é um lugar tão importante que João, lá em Apocalipse, pela inspiração do Espírito Santo, ele descreveu o novo céu e a nova terra como a nova Jerusalém. Jerusalém tem uma representatividade muito grande na Bíblia. Jerusalém é um lugar onde Deus habita. Jerusalém é onde está a morada do Senhor. Jerusalém é onde está a segurança no Senhor. Meus irmãos, para nós orarmos, em nome de Jesus, eu gostaria de convidar você a apresentar diante do Senhor todas as marcas profundas da sua alma.
Queria convidar você para que nós pensássemos sobre as marcas que estão em nosso coração. Eu gostaria que você colocasse luz no teu passado. E veja se alguém derrubou você no palácio quando você tinha 5 anos de idade. Meus irmãos, talvez pode ter sido os nossos pais. Talvez os nossos pais não conseguiram ministrar sobre a nossa vida de tal forma que nós pudéssemos nos apropriar da vida maravilhosa que o Senhor, Deus, preparou para nós no palácio. Talvez a falta do diálogo com os nossos pais. Talvez os nossos pais não tiveram a capacidade de ministrar sobre nós. E marcas foram impressas em nossa alma. Irmãos, quem sabe foi um amigo do passado que promoveu marcas profundas em nossa vida. Quem sabe foi um relacionamento frustrado. A expectativa que foi dada a você, talvez ela não foi correspondida e por causa desse relacionamento afetivo frustrado, você tem marcas profundas no seu coração. Apresente ao Senhor as marcas profundas do seu passado em nome de Jesus. Momento agora de reconhecimento daquilo que está registrado no nosso livro da vida. Ou talvez até mesmo uma experiência religiosa. Você criou uma expectativa sobre algo, mas você não foi correspondido. E os dias se passaram, os dias se passaram, os dias se passaram, e você se viu desconectado da vontade de Deus, e isso trouxe frustração a você. Talvez uma falência profissional. Quem sabe você já está cansado da atividade que você exerce. Quem sabe você teve um trauma na sua vida profissional. E isso tem colocado no seu coração marcas profundas. Em nome de Jesus, coloque os seus olhos no passado e identifique o que pode estar te fazendo mal nesse momento. Abre o teu coração. Pense em Deus agora. Faça uma retrospectiva. Faça uma retrospectiva da sua vida. Depois que você consegue pensar no seu passado e identificar possíveis traumas, eu queria que você, no nome do Senhor Jesus, saísse desse estado de medo e se apropriasse do chamado de Jesus. Irmãos, não permita que o teu passado coloque você numa cadeia. Se você está em Lodebar, é hora de você ouvir a voz do Jesus Cristo falando: venha. Porque Davi fez assim com Mefibosete: venha, Mefibosete. Porque aqui no palácio há um lugar para você. Há uma mesa para as suas refeições diárias. Tem todo um quarto montado para você. Deus está falando no coração, em nome de Jesus, coloque o teu passado no lugar onde ele deve ficar, que é na cruz de Jesus. Não há sonhos em Lodebar. O teu passado não vai te favorecer no alcance da vida abençoada e abundante que Deus tem para nós, irmãos. Nós precisamos colocar essas marcas profundas, essas faltas, esses vícios, essas estagnações espirituais, essas limitações emocionais. Precisamos colocá-las diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero ir para Jerusalém. Eu não aguento mais sofrer, ficar remoendo isso. Aquela discussão com meu filho precisa ser colocada no fundo de um abismo. Não posso mais ficar alimentando isso.
Eu não posso mais ficar relembrando a minha esposa, o meu esposo, as nossas brigas do passado. Eu não quero mais ficar em Lodebar, eu quero sair de lá. Os traumas, as dificuldades do meu passado não vão me deixar fincado na terra de Lodebar. Uma terra infértil, uma terra que não produz, uma terra que vai me maltratar. Ah, meus irmãos, em nome de Jesus, renove o teu coração e se dispõe a ir para Jerusalém. Reconheça que o Filho de Davi, Jesus Cristo, está te chamando para você ir para Jerusalém. A proposta dessa noite é nós pegarmos o caminho do caos para o palácio. Para o palácio. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor e assim nós vamos estar terminando. Ó Deus de amor, nós estamos finalizando esta reflexão. Mas nós reconhecemos, Pai, que em alguma medida nós temos os nossos pés em Lodebar. Nós criamos expectativas no passado e nem todas elas foram correspondidas. Deus, nós queremos pedir ao Senhor que Tu nos dê a capacidade de enxergarmos o convite do Senhor e deixarmos para a Tua glória esses traumas nos pés da cruz de Jesus. Nós queremos, Senhor, tomar o assento que o Senhor separou para nós no palácio. Deus amado, seja na nossa vida profissional, em nome de Jesus. Nós não queremos, Senhor, ficar presos a um lugar que nos impossibilita o sonho. Nós não queremos ficar presos, Senhor, a uma terra infértil, mas que, se por acaso há pessoas neste lugar que estão vivendo a sua vida profissional em Lodebar, estão limitadas, estão traumatizadas, estão amedrontadas, temerosas, nós clamamos o sangue de Jesus agora, Senhor, e pedimos que cada uma delas viva o renovo do Senhor, e que cada uma se posicione no caminho em direção a Jerusalém. As pessoas que estão neste lugar, que vivem uma dificuldade na relação com sua família, seja com pai, seja com mãe, seja com irmão, seja com filho, seja com esposo, com esposa, independente, Pai, da configuração, nós queremos pedir que as pessoas que têm dificuldades na família, que no nome de Jesus Cristo saiam de Lodebar e caminhem para Jerusalém. E que lá encontrem, Senhor, a verdadeira família, a verdadeira relação que o Senhor arquitetou para que vivêssemos em nossa casa. Deus, independente dos traumas que podem estar sobre nós, agora nós olhamos para Jerusalém. Senhor amado, nós nos posicionamos em direção a Jerusalém. E que eu e os meus irmãos tomemos posse das palavras do Filho de Davi, Jesus Cristo.
e que coloquemos diante dele tudo aquilo que nos traz peso. Encha, Senhor, pela autoridade de Jesus, o nosso coração de esperança. E que haja cura em nosso meio. Que todos os enfermos emocional e espiritualmente possam ser, Senhor, transportados em seus braços para Jerusalém. Não permita, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que Lodebar seja uma realidade na vida dos meus irmãos e em minha vida, mas que possamos tomar posse da herança que Jesus Cristo conquistou na cruz para nós. Não permita que fiquemos comendo pão seco em Lodebar, tomando água barrenta em Lodebar, morando numa choupana, numa casa sem estrutura em Lodebar, enquanto o Senhor já preparou um palácio para nós, um palácio para a nossa vida espiritual, um palácio para a nossa vida familiar, um palácio para a nossa vida emocional. Deus, mesmo que fisicamente nós não tenhamos as nossas pernas, mesmo que fisicamente nós não tenhamos os nossos braços, mesmo que moremos numa casa simples, mesmo que andemos a pé, que ainda, sim, independente da conjuntura da nossa vida, que possamos viver num palácio. Essa é a vida que o Senhor nos trouxe. Jesus Cristo, mesmo tendo apenas um par de sandálias, mesmo tendo apenas uma roupa do corpo, ele vivia no palácio, porque Jesus Cristo, como encontramos em Tua Palavra, ó Deus, vivia intimamente ligado com o Senhor, e que em nome de Jesus nós possamos viver nesse palácio. O Senhor faz as suas refeições, aonde o Senhor descansa, onde o Senhor conversa, onde o Senhor ministra. Nós queremos estar nesse palácio, Senhor. Tire em nome de Jesus todos e cada um que esteja com seus pés plantados em Lodebar e que se encontra neste lugar e que vê nesse momento esse vídeo. Em nome de Jesus nós fazemos a Tua Palavra viva valer em nossa vida agora, e nós profetizamos pela autoridade de Jesus Cristo a bênção do Senhor sobre nós e sobre as nossas famílias, em nome de Jesus.